Olá, sejam bem-vindos! Você está no canal Conexão Evangelística, conectando você à Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 15. Se você é novo ou nova por aqui, desde já eu te convido para que você se inscreva no canal, ative o sininho e assim você receberá a notificação de todos os vídeos novos no canal. Temos vídeos todas as terças às 20 horas. Você, desde já, é meu convidado. E aqui, na parte 2 de Atos 15, nós vamos continuar vendo como os apóstolos estão trabalhando, levando a palavra, pregando e também debatendo coisas importantes, acerca da pregação aos gentios. Então, você desde já são meus convidados. Fique comigo aqui até o final, porque tem muita coisa boa para a gente ler, aprofundar e entender. Então, nesse momento, vamos entregar ao Senhor esse momento de estudo. Peço que você acalme o seu coração, que você fique aí num lugar confortável, para que a gente agora possa iniciar e dar toda a atenção a esse estudo, para que ele fique gravado no nosso coração. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, desde já, Senhor, eu entrego a Ti esse momento de estudo, o estudo da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha ser conosco, dando entendimento. Abre, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, quebranta, Senhor, o nosso coração, para que venhamos, ó Deus, entender a Tua palavra, para que venhamos ouvir, guardar e obedecer, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações. Abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui, Senhor, em mais um estudo, buscando mais de Ti. Abençoa cada casa e cada lar. Sê conosco, ó Deus, a partir de agora e desde já eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dar continuidade, lendo a partir do versículo 22. Nos versículos anteriores, nós vimos, que a salvação, nossa, vem através da graça de Deus. Nós finalizamos o estudo anterior, que foi do versículo 1 ao versículo 21, vendo, que muitos queriam que os gentios se circuncidassem, queriam impor condições, àquelas pessoas para aceitar Jesus, queriam colocar em cima delas um fardo maior do que nem mesmo essas pessoas que queriam colocar esse fardo eram capazes de suportar. Então eles queriam impor a lei, mais a circuncisão, mais um monte de coisa. E a gente termina o estudo passado falando, que é a graça de Deus, é a que salva, que apenas o sacrifício de Jesus, ele é o suficiente. Então aqui eu vou já pular aqui para o versículo 22, que foi onde eu terminei, mas eu vou reler. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Então aqui a gente viu que em cada cidade, nos tempos antigos, era lido nas sinagogas. Então, os apóstolos, os anciões, com toda a igreja, elegeu homem dentre eles para enviá-los. Então, eles vão junto com Paulo e Barnabé para Antioquia para levar essa decisão, que eles aqui estavam conversando sobre. Versículo 23. E, por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria,
Cilícia. Saúde. Versículo 24, eu vou ler do 24 ao 25. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo. Então, agora, eles vão resolver a bagunça teológica que fizeram, né? Aqui fica bem claro, no versículo 24, quando eles dizem, alguns que saíram dentre nós. Então, muitas vezes, né, há pessoas no meio cristão, mas que se sentem muito bem à vontade, pela cabeça delas, de sair e ir fazer coisas ao qual não pediram, não direcionaram, nem o Espírito Santo, nem uma autoridade da igreja, e sai e vai fazer determinada coisa porque acha que tem que ser assim. E nesse tempo foi isso que aconteceu, né? Eles agora, Barnabé e Paulo, eles vão para arrumar, para retratar, né? Tudo que foi feito, tudo que foi falado. Então, precisamos ter cuidado com pessoas que querem fazer as coisas sem autorização por conta própria. Por exemplo, você está na igreja ao qual você congrega e de repente aparece uma pessoa, eu vim pregar aqui hoje. Então, precisa-se ter o cuidado, né? Eu quero ter a oportunidade hoje de estar à frente, eu vim fazer tal coisa, eu vim fazer um ato profético, Sim, você veio. A pedido de quem? Pelo direcionamento de quem? Com a autorização de quem? Porque, gente, o espaço do Senhor, né, que é a igreja, o altar, não é bagunçado, não é assim, eu entro em qualquer igreja e vou lá pregar e vou fazer e vou falar as coisas que deu na minha cabeça. Não é assim, porque isso gera confusão, isso gera bagunça. Foi o que aconteceu aqui. Olha, alguns que saíram dentre vós perturbaram com palavras. Então, quando a gente não tem o direcionamento do Espírito Santo para fazer determinadas coisas, ou quando não somos enviados, quando a gente vai fazer por nós mesmos, não dá certo, gente. A gente vai criar uma confusão, a gente vai criar uma bagunça. Então, por exemplo, não dá para chegar e fazer algo em outra igreja. Eu não posso ir para outra igreja e falar, nossa, mas o púlpito é aqui. Não, fica melhor se for aqui. Como assim? Eu tô visitando. Eu não tenho autorização para isso. Sabe? E é necessário questionar, tá bom? Você veio aqui pregar com autorização de quem? Quem enviou você? É por isso que hoje a gente vê muitas coisas aí pelo meio do mundo. Pessoas que se dizem pastores e chegam em outra cidade e já vão logo abrindo locais e vai ganhando ali a confiança do povo e depois faz todo um destroço, né? Então a gente tem que ter cuidado. Nem todos aqueles que dizem estar em determinados lugares em nome do Senhor é de fato. Precisamos ter esse cuidado, esse discernimento, porque há muitas pessoas maldosas que usam da palavra do Senhor de uma forma
que não agrada a Deus. Não adianta eu pegar a Bíblia, me sentar aqui e ler para vocês e fazer esse estudo aqui com vocês só da minha cabeça. Jamais. Eu não perderia nem o meu tempo. Eu não seria nem doida se não fosse algo mandado pelo Senhor. Então, todo o cuidado é pouco. Todo o cuidado é pouco. Precisamos realmente ter o direcionamento de Deus. Precisamos ter coerência, né, naquilo que a gente vai fazer. Precisamos ter uma autorização. Não posso chegar em um determinado lugar falando o que eu quero, do jeito que eu quero. Não dá para ser assim, né? Então, o Senhor, ele que levanta as autoridades. Então, se alguém é consagrado pastor, é porque o Senhor deu o chamado para aquela pessoa atendeu o chamado, ele é consagrado. Estou falando de pastores de verdade, né? Não dos falsos, né? Aqueles que chegam fazendo por conta própria, eles mesmos se consagram a pastores, eles mesmos se nomeiam e vão fazer. Acaba fazendo isso que a gente viu aqui. Cria-se uma bagunça. Perturbam com palavras, transtornam, trazem transtorno. Quando é algo que não vem de Deus, vamos entender, quando é algo que não vem de Deus, traz mesmo essa perturbação, esse transtorno. Tudo aquilo que vem de Deus traz paz. E ao contrário também é verdade, o que não vem de Deus não traz paz, traz transtorno. Versículo 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo. 26. Homens que já expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, vos anunciarão também as mesmas coisas. Então percebam, não é de qualquer jeito, não é qualquer pessoa. Eles escolheram pessoas que já expuseram as suas vidas, que têm coragem de dar as suas vidas pelo nome de Jesus. Sabe? Eles são obedientes, tementes ao Senhor. Homens que já passaram aqui por muitas coisas, já provaram a lealdade para com o Senhor. Já mostraram que não é apenas eu vou ali, vou pregar a palavra de qualquer jeito, eu vou ali. Não. São pessoas capacitadas, escolhidas por Deus. Então, Judas e Silas, principais homens entre os irmãos em Jerusalém, acompanharam Paulo e Barnabé em seu retorno a Antioquia para atestar pessoalmente, por meio de carta, em mãos, os resultados do conselho de Jerusalém. Aquele conselho que eles estavam lá, reunidos, né, para decidir. E no mundo antigo, a carta, ela substituía a presença do seu autor. Em geral, ela era transportada por uma pessoa de confiança, que confirmaria e ampliaria o seu conteúdo. O que Judas e Silas, como emissários dos líderes da igreja de Jerusalém, fariam. Então, é isso que eles estão dizendo aqui. Enviamos Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas, que eu li agora no versículo 27. Agora eu vou ler o versículo 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, da fornicação, das coisas bem fazeis se vos guardares. Bem vos vá.
Então, Tiago menciona o Espírito Santo e a iniciativa humana como fatores na decisão do conselho. Por todo o Novo Testamento, há uma interação entre orientação divina e ação humana que realizam o propósito de Deus. Então, aqui a gente vê que eles falam, eles mostram, olha, no 28, pareceu bem ao Espírito Santo. Eles não estão dizendo, olha, nós nos reunimos aqui e nós achamos que... Não, nós se reunimos aqui e um irmão disse que é melhor que... Não, nós nos reunimos e nós achamos... Não é nós. Ele deixa isso bem claro. Pareceu bem ao Espírito Santo. A decisão é do Espírito Santo. O direcionamento é do Espírito Santo. Então, não é nós nos reunimos aqui, nós achamos, não. Pareceu bem ao Espírito Santo. E aí depois, e a nós. Então, primeiramente, o Espírito Santo é aquele que vai dar o direcionamento do que tem que ser feito. É ele que vai direcionar, é ele que vai orientar as ações humanas para realizar o propósito de Deus. Então, o Espírito Santo é que direciona. A decisão é pelo Espírito Santo, não por nós. Quando é pela decisão do Espírito Santo, quando nós ouvimos o Espírito Santo, tomamos decisões acertadas. E quando não é, quando é pela própria carne, pela própria pessoa, as decisões, elas causam transtornos. Elas não trazem paz. Até isso o Espírito Santo nos direciona. Quando é algo que não nos dá paz, é o Espírito Santo dizendo, ei, não fui eu que mandei fazer isso. Ei, essa oportunidade não está vindo de mim. Ei, essa palavra não fui eu que mandei. Quando a gente se perturba com algo. Olha que interessante. O próprio Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos direciona. Então aqui está ficando muito claro para nós. Até porque o livro de Atos, ele vem não só para revelar a igreja primitiva, o início da igreja, mas para revelar também os atos do Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo se revelando aqui a todo tempo, o Espírito Santo direcionando, o Espírito Santo trazendo as palavras, o Espírito Santo trazendo a revelação, o Espírito Santo direcionando. E aqui ele vem trazendo, olha, ei, vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos. Não sacrifique nada a ídolos. Não faça oferendas, ofertas, não faça. A palavra de Deus aqui é muito clara. Se abstenha de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das coisas bem fazeis se vos guardares. Vou ler agora do versículo 29 ao 32. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, da fornicação, das coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas
palavras. Então, eles consolaram os irmãos, eles os fortaleceram, né? E a carta foi uma consolação para a igreja de Antioquia, porque endossava a estratégia de Paulo e Barnabé na evangelização dos gentios e não impunha cargas desnecessárias sobre os novos convertidos. Porque tudo aqui, amados, como a gente já viu no estudo anterior, aqui a questão era sobre pregar para os gentios. Uns discordavam, achavam que era só para os judeus, então houve-se ali um concílio, e aqui a gente está ainda vendo o desdobrar de tudo isso. Judas e Silas, eles eram profetas, além de ser figuras proeminentes da igreja de Jerusalém. Exortaram os cristãos em Antioquia com muitas palavras que a Escritura não registra em parte alguma. Então, essa exortação, né, aqui fala, olha, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, mas não tem nenhuma parte da Bíblia dizendo, né, que palavras foram essas, quais foram, né, a exortação. Não tem, mas somos lembrados mais uma vez que muitos discursos importantes e eventos vitais não foram relatados pelos autores bíblicos. Sob a orientação do Espírito Santo, cada autor teve que escolher quais eventos ditos incluiria ou excluiria. Em muitos casos, isso deixa os leitores desejando mais informações ou mesmo lidando com perguntas não respondidas. Contudo, há informações suficientes para que nós, leitores, né, possamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como diz em João, no capítulo 20, no versículo 31. Então aqui, até isso, o que colocar? Quando os apóstolos foram escrever, né? Quando eles foram colocar aqui, relatar eventos, né? Quando as pessoas foram aqui, no caso de Lucas, João, Mateus, Marcos, quando eles vão escrever, eles também são direcionados pelo Espírito Santo. O que colocar? Qual ponto colocar? O que não colocar? Por exemplo, aqui, exortaram com muitas palavras. Aqui, poderia ter colocado palavras e ter colocado e com essas palavras assim, mas não. Sabe por quê? Porque isso aqui basta. Saber que as palavras direcionadas pelo Espírito Santo para exortar já basta. Não precisa exatamente colocar as mesmas palavras. Não precisa. Porque a gente hoje, quando vai exortar ou quando somos exortados, é com um novo direcionamento do Espírito Santo. Talvez já não foi colocado para que a pessoa não usasse somente essas mesmas palavras e ficasse repetindo, e o Espírito Santo não é um repetidor. Ele age de formas diferentes, de acordo com a situação, em casos diferentes, com pessoas diferentes. Então, ele sempre renova. Versículo 33, vou ler do 33 ao 36. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então esse versículo marca, né, o início da segunda viagem missionária de Paulo. Por um sentido de responsabilidade, Paulo quis visitar
os convertidos em todas as cidades por eles evangelizadas, para ver como progrediam na fé. Então aqui a gente vê que eles plantavam, eles lançavam a semente e voltavam regando, podando, cuidando das igrejas. Não era simplesmente plantar e largar lá. Eu lancei a palavra, agora eu largo lá. Não. Eles passaram lançando a semente e agora querem passar visitando, regando. Muitas vezes nós nos equivocamos quando nós passamos, lançamos a palavra e não voltamos mais. Às vezes convidamos pessoas para ir visitar a igreja e a pessoa gosta, se sente bem e fica. E aí a gente não cuida mais. Pronto, agora já tá aqui, agora é papel da igreja. Eu já trouxe. É papel nosso. É papel do reino. Nós fazemos parte do reino. Não adianta só a gente dizer, Jesus te ama. Ou lançar a semente. Nós precisamos entender que ali onde nós estamos lançando a semente é nossa responsabilidade. De voltar, de ver como estão, de cuidar. É por isso que eles voltam em cada igreja para ver como eles estão. Eu sei que muitas vezes nós lançamos a semente, outros regam e quem cuida do crescimento é o Senhor. Eu sei disso. Mas muitas vezes é nossa responsabilidade lançar a semente e acompanhar esse crescimento e ver como é que está e ir ajudando. Perceba que uma árvore, quando ela é nova, muitas vezes ela precisa de um apoio para se sustentar, porque o seu caule ali não tem força suficiente para ficar de pé. Assim são algumas pessoas. Elas recebem a palavra do Senhor, elas nascem ali, só que elas precisam de ajuda no crescimento. Elas precisam de uma sustentação. Então, a nossa parte não é só lançar a semente. É por isso que eu falo, no final de cada estudo, olha, se esse estudo, se você quiser complementar com algo, se a palavra do Senhor falou com você a respeito de algo, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais alguma coisa, eu me disponho. Eu me disponho a te acompanhar. Eu me disponho a ajudar nesse crescimento. Não apenas às terças, quando esse vídeo é lançado, mas se de repente você tem uma sede, uma fome maior, eu me disponho. Eu disponibilizo aqui meu WhatsApp, eu disponibilizo um estudo mais ali particular, eu me disponibilizo a tirar dúvidas. Não quero apenas comentário só para olhar, olha, tem alguém vendo comentando. Não, é justamente, poxa, essa palavra falou comigo em determinadas coisas, e você comenta, e de repente eu posso ajudar. Mas isso depende de você querer, né? E assim como você também pode ajudar a outras pessoas, você já tem um entendimento e você vai e lança a palavra, cuide daquela pessoa que você lançou a palavra, pergunte se ela está entendendo, se ela quer alguma ajuda. Acompanhe. Acompanhe. É muito importante, é por isso que eles faziam isso. Versículo 37. Vou ler agora o 37 sozinho e depois eu vou ler já tudo, até o 40. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, ou seja, João Marcos. Eu vou ler logo tudo e aí depois eu já passo comentando. Mas a Paulo
parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então aqui a gente vê que João abandonou, no meio da viagem, abandonou a missão. E agora eles queriam levar João, mas Paulo, com Silas, vai pregar o evangelho pela Europa, pelos países, pelas nações. Paulo vai para conquistar tudo isso em nome de Jesus. Ele vai passando, olha, pela Síria, pela Cilícia, ele vai ali pela Europa, confirmando as igrejas, vai pregando, vai levando. Agora Barnabé decide não ir nessa missão. Decide não ir para a Europa, não ir às nações. Mas Barnabé decide ir a João Marcos. João, ele tinha abandonado, como aqui mesmo na palavra, ele fala. Paulo parecia razoável que não levasse João, que tinha se apartado dele desde Panfilha, tinha saído da missão, tinha deixado de acompanhá-los. Mas Paulo foi às nações e Barnabé foi a um homem chamado João Marcos. Um foi cumprir a missão de espalhar o evangelho por vários países e o outro decidiu cuidar de um. Barnabé abriu mão dessa missão, que aos nossos olhos é preciosa, é grandiosa. Olha, eu vou para as missões, eu vou viajar, estou indo para outros países. Isso brilha os olhos. Estou indo numa missão grande. Mas Barnabé, ele abriu mão dessa missão que aos nossos olhos é tão preciosa para gastar a vida com esse com João Marcos. Interessante que é a mesma coisa que um dia Barnabé já fez com Paulo. E Paulo aqui talvez tenha se esquecido que um dia Barnabé teve paciência com ele. Mas Paulo não teve paciência com João Marcos. E vai para a sua missão com Silas. E Barnabé volta com João Marcos. Ei, muitas vezes as pessoas pensam que missões é ir apenas para outros países, que missões é estar falando com multidões, que missões é eu ir para outras igrejas e o povo tá lá me esperando. Às vezes a nossa missão é com uma pessoa. Às vezes a nossa missão é cuidar de um. Uma pessoa é campo missionário suficiente para nós gastarmos a nossa vida. Não despreze uma pessoa. Agora eu vou te mostrar o que é que acontece no final do ministério de Paulo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de 9 a 11, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Deus me desamparou. Amado o presente século, foi para a Tessalônica Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, que é João Marcos, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o meu ministério. É muito útil para o ministério.
no final, ele diz: Timóteo, traz João Marcos porque ele é útil para o meu ministério. Mas sabe por quê que João Marcos era útil para o ministério? Lá no final do ministério de Paulo, sabe por que João Marcos estava frutificando, estava fluindo ali no seu ministério? Porque não desistiram dele. Porque alguém não desistiu dele. Barnabé, ele abriu mão de ir para uma grandiosidade, para nações, para outras igrejas, para voltar para cuidar de um. Para gastar a vida dele perante aquele um. E veja, lá no final, Paulo precisou do ministério de João Marcos. E João Marcos estava firme porque não desistiram dele. Então, uma pessoa é campo missionário suficiente para que a gente gaste a vida com ela. Não é apenas viagens, porque muitas vezes as pessoas acham que é só viajar. E às vezes até mesmo nem pela missão, é pelo status. Ai, tô saindo fora do país. Ai, eu fui para a Europa. É como se isso fosse mais importante do que mesmo o que ele foi fazer lá. Quer pregar a palavra? Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Como diz também em Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 2, que pregues a palavras, instes a tempo, a fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Se o Senhor te deu um para pregar, pregue para esse um. Se o Senhor te entregou 2, 3, uma nação, pregue. Vamos começar a ter discernimento no Espírito. Vamos acabar com essa coisa de missão é eu ir. Eu só vou fazer missão se for na África. Às vezes a sua missão é o seu vizinho. Às vezes a sua missão é o seu filho. É o seu esposo. É a sua esposa. A sua missão é um colega de trabalho. Mas às vezes a gente só quer achar que missão é ir para fora do país. A igreja vai pagar minha passagem e vão me enviar e assim segue. E às vezes a missão é cuidar de um. A missão é cuidar daquele ao qual o Senhor confiou. Então, o fato de Paulo e Barnabé se separarem por causa de João Marcos revela que, mesmo dentro da comunhão apostólica, a unidade perfeita nem sempre foi obtida. Então a gente vê que houve contenda. Olha só, versículo 39. E tal contenda houve entre eles. E às vezes a gente não entende. Mas na igreja esses irmãos estão contendendo por causa disso, porque tem que ser 100%. Aonde diz isso? Somos pessoas diferentes, com entendimentos diferentes. É claro que na igreja não é para estar tendo briga, mas é normal às vezes um discordar de algo, outro discordar. Diferente seria se fossem todos robôs, querendo a mesma coisa, falando amém para a mesma coisa. Aqui, os apóstolos, eles discordaram. Não, vamos para as nações. Não, eu vou atrás daquele que está lá. Mas ele abandonou. Sim, mas ele está precisando de cuidado. Mas nós temos que ir. Sim, mas eu tenho que cuidar daquele. O que adianta eu ir cuidar de outra nação quando tem um entre nós que está enfraquecido e precisa de cuidado? Isso é o que se diz aqui contenda, não é? Briga, picuinha, fofoca. Esse é o tipo de contenda aqui que a gente está falando. De discordar em alguns pontos. E Barnabé, talvez, movido pelo Espírito Santo, ele teve esse discernimento. Talvez ele era usado justamente nesse quesito de ir lá, de resgatar aquele um.
Ele já havia feito isso com Paulo. Paulo não estava se lembrando, porque muitas vezes, às vezes nós passamos por coisas e precisamos de ajuda e a pessoa vem e nos ajuda. E às vezes nós nos esquecemos. E nós vemos outros passando pela mesma situação que nós já passamos e não nos lembramos. Barnabé já tinha feito isso com Paulo. E Paulo aqui, ele não se lembrou. Então, por vezes, os obreiros de Deus concordaram em se separar, mas há sempre uma esperança de reencontro. Às vezes, o Senhor manda cada um para um ministério, cada um para um lugar, cada um para uma igreja, cada um para uma nação. Nem sempre vamos estar todos juntos, ali reunidos no mesmo ministério, na mesma igreja, fazendo a mesma coisa. Às vezes, o Espírito Santo, o Senhor, acha por bem cada um ir para um lado, para depois tudinho se unir novamente. Paulo escolheu Silas, um dos homens que tinham levado a carta de Jerusalém para Antioquia. Barnabé não é mencionado no livro de Atos após esse incidente. Então, aqui no versículo 41, em vez de se dirigirem a Chipre, a fim de fortalecer os cristãos dali, Paulo e Silas foram para a Síria, região da Cilícia, entrando na província da Ásia Menor. Então, concluindo aqui esse capítulo, que começa com Paulo e Barnabé na Antioquia, lá eles percebem que alguns dos fariseus estavam tentando impor aos gentios a circuncisão. Lemos que Paulo e Barnabé, defendendo que não era necessário a circuncisão, entram em discussão, e essa discordância era tamanha que eles não conseguiam chegar num acordo, precisavam levar a questão para os apóstolos. Nós vimos que o primeiro aprendizado, às vezes, vamos entrar em discussão que não vamos conseguir resolver, precisaremos de pessoas mais experientes, e essa é uma das belezas da comunidade da fé. Em todos os momentos podemos contar com o próximo. Estes fariseus convertidos não estavam levantando essa questão por nenhum tipo de maldade em seus corações. Estavam só praticando aquilo que foram ensinados a fazer. Haviam aprendido que esta seria uma aliança perpétua. E aqui nós temos o segundo aprendizado. Os fariseus tinham razão de que os cristãos precisavam de uma marca. Só não entenderam que essa marca não seria física, e sim uma marca de vida, algo que não é feito por nós, mas pelo Espírito Santo. Então devemos mostrar ao mundo que somos separados através das nossas atitudes e expressando a nossa fé diariamente. Já em Jerusalém, após apresentarem a questão para os apóstolos, Pedro se levanta, faz um discurso sobre a salvação pela graça e não pelas obras. E devemos sempre lembrar que a nossa salvação é pela graça. Não é o que fazemos, mas pela graça de Deus sobre as nossas vidas. E a grande lição que temos aqui é a convivência. Se algo que você quer fazer escandaliza algum irmão que está entre vocês, não faça. A interpretação de Tiago vale para nós ainda hoje. Então, se a gente vai fazer algo que vai escandalizar algum irmão, não faça. Foi o que a gente viu, Eles levaram palavras, alguns que saíram dentre eles levaram palavras, escandalizaram, E eles precisaram ali passar, reorganizando, tudo aquilo que havia sido falado. Então, terminamos por aqui, Atos 15. Vamos orar para finalizar. Fique comigo até o final, ainda não acabou. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor, que enche os nossos corações, ó Deus, que vem nos trazendo, ó Deus, o entendimento, o discernimento, Senhor, acerca do agir do Teu Espírito Santo.
através das tuas grandiosas palavras, ó Senhor, aprendemos que precisamos, Senhor, do direcionamento do Espírito Santo, Senhor, e que tudo que vem de ti, Pai, traz paz, e tudo que não vem de ti, Senhor, traz contenda, traz angústias. Senhor, que nós possamos aprender cada dia mais, discernir tudo aquilo que vem do teu Santo Espírito sobre a nossa vida, que possamos discernir, Senhor, todo o direcionamento dado por ti, ó Deus. Senhor, somos gratos por essa riquíssima palavra, por esse alimento, Senhor, de hoje, que essa palavra fique guardada nos nossos corações, Senhor, que venhamos aprender a ouvir, guardar e obedecer a tua palavra, que venhamos, Senhor, aprender a ter discernimento, Senhor, através do seu direcionamento nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso agir, que não seja conforme a nossa vontade, Senhor, mas que seja conforme a tua vontade. Que nós venhamos aprender, Senhor, a ouvir os seus direcionamentos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi lançado, que tudo aqui foi derramado. Obrigado, Senhor, pela importância de aprendermos a lançar a tua palavra e a saber que temos que pregar e lançar, Senhor, esta semente a tempo e a fora de tempo, Senhor. E que é tu, ó Deus, que dá o crescimento, mas que nós, Senhor, temos que lançar, regar. E muitas vezes, Senhor, nós vamos lançar e outros vão regar, outros vão colher. E que isso vem de ti, é uma graça dada por ti, Senhor, não vem do nosso merecimento. Então, Pai, que nós venhamos continuar queimando na tua presença. Desde já, Senhor, abençoa cada pessoa, cada lar, Senhor, que se propôs estar aqui até esse final, ouvindo a tua palavra e aprendendo mais, Senhor. Que essas palavras fiquem guardadas no nosso coração e que venha a ser vivida todos os dias de nossa vida. Pai, obrigada por tudo. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Inscrevam-se no canal, deixe o joinha, ative o sininho e compartilhe esse evangelho, compartilhe essa palavra com outras pessoas para que mais pessoas venham aprender, se aprofundar mais sobre a palavra do Senhor. Então, aguardo você na próxima terça, onde vamos estudar Atos 16. Então, fico por aqui. Tchau, tchau e até o próximo estudo.